Fala, parceria! Professor vai estar na área para falar sobre o quê? Um ano da invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Se liga, semana passada, dia 24 de fevereiro, completou um ano da invasão russa em território ucraniano. Não quero falar sobre o que aconteceu, eu quero falar sobre o que vai acontecer. Quais são os embrólios, os desembrólios, tanto mais geopolíticos quanto econômicos que essa guerra causou. Por isso, como a guerra mudou o mundo. E é o seguinte, você está ligado nesse assunto, quer curtir comigo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha e vem com o pai, porque aqui é GeoRaiz, Geografia com lousa e giz. Vamos começar do começo. Acabei de te dizer que faz um ano essa invasão. Começou um ano esse conflito. E esse conflito já é considerado um grande marco na geopolítica. Eita, por que um grande marco na geopolítica? Vamos voltar um pouquinho para trás. Em 1991, você teve o fim da União Soviética. E a partir desse momento, você começou a ter uma maior integração do leste europeu, onde está a Ucrânia, e também da Rússia, com os Estados Unidos e Europa. Vamos pegar aqui nos últimos anos, a Europa investiu muito em gasodutos para comprar gás da Rússia. Então, tendo uma aproximação econômica. Você teve, então, uma aproximação Rússia, vou chamar de mundo ocidental, Europa, Estados Unidos. Porém, a partir dessa invasão, houve um total rompimento dessa aproximação, com diversas sanções econômicas sendo colocadas e uma tentativa de isolamento da Rússia. Aquele mundo mais global, onde até potências antagônicas começaram a se aproximar, não existe mais. Começou a ter um afastamento. E esse afastamento representa duas visões de mundo. Uma visão de mundo mais liberal, e que não trazendo um liberal mais na política do que na economia. Significa o seguinte, todo país tem direito de querer fazer as suas relações comerciais e estratégicas com quem ele quiser. Ele tem a liberdade de decidir o que ele faz. Mas os russos não veem dessa forma, certo? Os russos, eles enxergam a ideia de que a Rússia não pode ficar à mercê desses interesses, ela não pode ser ameaçada. E vamos lembrar que o final da União Soviética foi algo completamente atrapalhado, o que faz com que você tenha populações russas em vários países que foram da ex-União Soviética. Você tem vários desses países que têm medo de uma reinvasão russa, no caso de Polônia, no caso dos países bálticos. E essa tensão se meio que marca todo esse processo. No momento em que a Ucrânia se aproximou da União Europeia e da OTAN, a Rússia invadiu dizendo que aquilo feria a sua segurança. Vamos lembrar que tem uma outra área que isso pode acontecer. Olha, isso não é novo da Rússia não, hein? Primeiro, o Putin arrebentou internamente a Chechênia para garantir o controle nessa região. Depois ele já tinha feito uma ação na Geórgia, em 2008. Já tinha feito uma ação na Crimeia, da própria Ucrânia, em 2014. Agora no restante da Ucrânia, principalmente ali na porção leste. E também se fala da Transnistria, que é uma parte da Moldávia de população russa, onde você tem ali também uma possibilidade de um pedido de emancipação e se coligar à nação russa. Pode ser uma nova área onde os russos podem querer fazer o que eles estão fazendo na Ucrânia. Outra coisa que é legal de você pensar é, sempre pensamos que ser uma superpotência te garantia a vitória nas guerras, e hoje não é bem assim. Ser uma superpotência, como o caso da Rússia, dos Estados Unidos, e vou colocar da China, uma superpotência militar, são os 3 maiores exércitos do mundo, não te garante vitória em guerra. Vamos lembrar que os Estados Unidos foi para o Afeganistão e ele não conseguiu nada lá. Ele passou lá décadas e saiu de lá do mesmo jeito que entrou, sem conseguir estabelecer nada. Ele saiu em 3, 4 dias, o Talibã estava de volta. Então você ocupar um país não garante que você vai ter uma vitória. E é o que está acontecendo. Graças a muito apoio ocidental, a Ucrânia consegue fazer esse combate, consegue fazer a contraofensiva e hoje a gente tem uma guerra meio travada. Esse apoio ocidental à Ucrânia vai chegando no seu ápice agora, quando estão mandando tanques de guerra. Tanque de guerra é um nome popular, mas o nome certo seria carros de combate. E isso fez com que a gente possa ter uma visão, e essa visão é de um dos líderes do exército americano, não lembro exatamente o cargo, o nome dele, mas ele disse assim, ó, nem a Rússia, nem a Ucrânia
vão conseguir cumprir seus objetivos 100%. Ah, e o que é isso, Valeta? A Rússia não vai conseguir conquistar totalmente a Ucrânia ou derrubar o governo de Kiev. Quiçá anexar totalmente o Donbás ali, a região de Luhansk e Donetsk. E nem a Ucrânia vai conseguir expulsar totalmente os russos. Esse é um estrategista do exército americano dizendo que chegou um ponto essa guerra que ela parece não ter fim, ela parece não ter solução. Ninguém tem condição de ganhar, certo? E ela vira uma guerra parada. A menos que os dois lados abram concessões, esse conflito não termina. E você então gera uma situação que perdura, transforma esse conflito em algo cada vez mais longo e vai trazer diversos impactos econômicos que eu vou falar com vocês já já. Próxima coisa que eu acho interessante falar: o Ocidente e Rússia acabou a amizade. Cara, se você tinha ali a Angela Merkel, que era amiga do Putin, aquelas negociações, hoje, enquanto Putin estiver no poder, quando a gente fala do Putin, não só ele como pessoa, o Putin já tem uma idade avançada, está no poder há muito tempo, mas as pessoas que pensam como Putin e dizem que na Rússia tem os caras mais radicais que o Putin, não tem como ter negociação e conversa. Então você tem isolamento, você tem ali um rompimento de relações entre esses blocos de países, entre Rússia, meio que isoladamente, e esse mundo ocidental. Se durante um tempo houve uma forte aproximação, isso agora não mais acontece. E por fim, quem acompanhou ali as notícias, viu que o Brasil entregou uma proposta de negociação de acordo de paz, a construção ali do Clube da Paz, ele criou o nome. Quanto que isso vai ser eficiente? Eu acho que é pouco, mas mostra uma tentativa do governo brasileiro, principalmente de se colocar como um agente importante, voltar a ter esse papel importante. Ele se coloca como neutro no conflito, então ele não é a favor de nada. O Brasil tem historicamente a posição de neutralidade, o que permite a ele ser mediador em algumas coisas, mas não sei qual vai ser o efeito prático disso. Talvez seja só uma ideia para que o governo Lula e o Lula mesmo consiga voltar a ter uma posição geopolítica um pouco maior. Se você chegou até aqui, é hora do merchan. Cara, você sabe que fazer exercícios é uma das melhores formas de você estudar. E eu vou colocar aqui embaixo, na descrição, um link com uma apostila com todos os exercícios da Unesp dos últimos anos. Todos divididos por tema e com gabarito comentado. Nossa, Valeta, como assim? Cara, isso mesmo, você chega lá, estou estudando industrialização. Você vai no índice em industrialização e vai abrir lá e vai ter todos os exercícios de industrialização que caíram nos últimos 5 ou 6 anos da Unesp. E aí você vai depois e confere os gabaritos comentados. Mano, muito bom para quem quer estudar, trabalhar com bastante exercício. O link está aqui na descrição. Vamos para o outro lado da lousa agora. Não esquece de curtir o vídeo para falar da parte mais econômica. E aqui é uma coisa que está sendo muito discutida pelos analistas internacionais, que é a globalização acabou. Se, como eu falei, a gente teve um período de maior integração, a própria pandemia do Covid começou a mostrar que essa total integração pode ser um problema. Quando você tem portos fechados ou países fechando as suas produções e começando a afetar outros países, começa a ter uma discussão sobre até quando esse vai ser o limite dessa globalização. Já vivemos um mundo com uma menor integração econômica, não só pelas questões de maior controle de cadeia produtiva, mas é legal pensar que hoje não dá para comprar gás natural da Rússia se você for um europeu, por questões políticas. Então você começou a desagregar, certo? Então você teve uma super integração do mercado, hoje você está tendo uma desintegração. Hoje, para você ser um parceiro comercial, você tem que confiar naquele país e cada vez tem menos confiança. Quer dar um exemplo? A Apple está reduzindo a sua produção na China para aumentar a sua produção na Índia. Por quê? Imagina que a China resolve invadir Taiwan e comecem a ter represálias econômicas, sanções econômicas na China. A Apple não quer perder, certo? Então, a Apple começou a mudar os seus locais de produção, não totalmente, está migrando parcialmente para a Índia, porque é um país de maior confiança. E isso quebra um pouco aquela lei de mercado. Você lembra? Lei de oferta e procura, comprar de quem vende mais barato? Hoje não. Hoje você compra de quem te vende e de quem é um parceiro importante para você.
A Europa não vai comprar o gás mais barato da Rússia, não mais. Então, essa ideia de um mundo globalizado começa a rachar. Tanto que, acabei colocando aqui mais no final, a Europa já estuda uma maneira de, através de energia limpa, conseguir reduzir a dependência de gás natural externo, porque ela está tendo que buscar outros compradores, mas ela não reduziu a dependência. Isso não era pensado uma década atrás. A gente tinha ali uma dependência da Rússia, mas a Rússia gostava da gente, a gente gostava da Rússia, mesmo com as nossas diferenças, e a coisa fluía. Indo para a questão econômica, cara, imaginava-se que a Rússia teria, em 2022, uma queda do PIB, uma queda da sua economia de em torno de 10%. Sabe o que aconteceu? Caiu só 2%. Ela conseguiu aumentar as suas vendas de energia para outros compradores. Surgiu um grupo de países que você pode chamar de não alinhados. É uma brincadeira que eu estou fazendo com a época da Guerra Fria, que você tinha lá a Conferência de Bandung e o grupo dos não alinhados. Aqui você teve países que se mantiveram neutros. Quando a gente fala desse monte de sanções, o Brasil não sancionou, Irã não sancionou. Você teve vários países, principalmente países subdesenvolvidos, emergentes, que falam, galera, eu não posso sancionar, eu dependo de comprar produtos de todo mundo. E com isso, a Rússia ampliou muito a sua venda de energia para a China e para a Índia. A que ponto chegamos? A Índia compra petróleo russo por um preço mais barato, a Rússia está acabando vendendo mais barato, já que ela não consegue vender para todo o mercado mundial. E a Índia começou a exportar esse petróleo. Então ela compra da Rússia mais barato e vende. A Índia virou um atravessador de petróleo russo em algumas situações. Em compensação, a Ucrânia teve uma queda econômica de 30,4%. E até é explicável pela quantidade da força de trabalho, a quantidade de infraestrutura que foi destruída, as pessoas que são deslocados internos e refugiados pela Europa. Então a Ucrânia com uma perda econômica de 30,4% no seu PIB. E a Europa? Todo mundo achou que o inverno europeu arrebentaria os europeus. Mas eles deram um pouco de sorte. Foi um inverno menos frio do que normal, e eles rapidamente conseguiram novos compradores de gás. Tanto no Oriente Médio, quanto na África, quanto o gás que é feito de petróleo vindo dos Estados Unidos. É mais caro? É, mas de novo, você já não procura o mais barato, você procura com quem você tem confiança. E esse caminha para ser o novo mundo. Qual que é o problema quando você não procura mais o mais barato, você procura quem você tem confiança? Você perde mercados produtores muito baratos. E se você não consegue produzir tão barato, o preço sobe. E se o preço sobe, você tem inflação. Podemos estar caminhando para um mundo onde ele vai ser muito mais inflacionado, porque você não confia mais nas cadeias produtivas que você confiava antes, principalmente pensando ali na questão da China. Como que o mundo foi impactado? Como que a gente está falando? Principalmente com inflação. Duas coisas foram muito fortes. A questão da energia, porque a Rússia é um dos maiores produtores, tanto de petróleo quanto de gás, grande exportador, e ao retirar ela do mercado, o preço sobe. E de alimentos, a Rússia produzindo fertilizante e grãos, e a Ucrânia produzindo muitos grãos. E essa inflação, como eu disse, ela pode ser não é só momentânea no conflito. Por causa dessa falta de confiança, você pode voltar a falar, cara, imagina os Estados Unidos, não dá para confiar nesses países, vou voltar a produzir aqui nos Estados Unidos. Quando ele produz nos Estados Unidos, o custo de produção é mais caro, então o preço sobe. Você está gerando uma inflação, um aumento de preço, por uma questão política, por uma questão de confiança em relação, ou desconfiança em relação aos seus parceiros comerciais. Um pouquinho de economia é esse. Se você tem inflação, como que eles fazem para conter a inflação? Geram juros altos. Quando você gera um juros mais alto, o que acontece com o crescimento econômico? Tende a ser mais baixo. Quanto mais juros, menos crescimento. E aí a gente entra no porém. Muitos países vão ter eleições esse ano e no ano que vem. E países europeus, Estados Unidos, que estão injetando muito dinheiro na Ucrânia, injetando dinheiro na Ucrânia. Quando você injeta dinheiro no país, mas a sua economia vai mal, com inflação alta e baixo crescimento, certo momento a sua população pode questionar. E essa grana que você está mandando para a Ucrânia aí? Por que não está investindo aqui para a gente melhorar a nossa economia que está mal? Isso pode ser um problema para os países que têm eleição agora em 2023 e 2024. Bom, o que eu tinha para falar era isso. O que a gente pode pensar da política e da economia. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Um beijo para você
e bora pra facu.